Aí eu anotei uma coisa aqui, eu já falei isso numa mensagem minha muitos anos atrás. Eu aprendi isso, né, que na atualidade, eu já falei isso em outras pregações minhas, que cresceu muito no Brasil a profissão dos coach, né? O que é o coach? O coach, ele é uma espécie de um mentor, ele é uma espécie de um líder que dá instruções, né? Principalmente na área emocional, na área, em todas as áreas, na verdade, né? Dependendo do coach, se ele for um cristão, por exemplo, ele vai dar dicas, instruções até na área espiritual também, né? E uma coisa que eu aprendi com os coaches, que os grandes coaches da atualidade, eles defendem também essa vida equilibrada, e eles defendem que para uma pessoa ter uma vida equilibrada, uma vida de sucesso, ela precisa ter um equilíbrio em pelo menos 12 áreas. Né? 12 áreas, esse número aí é bem sugestivo, né? E quais são as 12 áreas? Saúde e disposição física, ou seja, para uma pessoa ter uma vida que nós chamaríamos de vida abundante, né? Eles chamam de vida equilibrada. Saúde e disposição física, que a Juliana acabou de falar, né? O cuidado com a alimentação, o cuidado de fazer uma atividade física, dormir bem, né? Aí depois, realização e propósito de vida. Uma pessoa, para poder ter uma vida equilibrada, ela tem que ter senso de realização e ela tem que ter um propósito de vida. Eu preguei recentemente isso, preguei em Tijucas, sábado, meus pais lá. Qual que é a minha identidade? Qual que é o meu propósito de vida? Para que Deus, o que Deus espera de mim nessa terra? Eu preciso saber. E Deus tem a resposta. Se eu buscar na fonte, Deus me mostra. Né? Eu não posso viver na terra como alguém que não sabe o que Deus quer de mim. Né? O que a gente costuma dizer na gíria, né? Dando tiro para tudo que é lado, jogando a rede para tudo que é lado para ver se vai dar peixe em alguma área. Né? Não, cada um de nós tem um propósito único. E se eu buscar, Deus me mostra o que é. Eu não preciso ficar dando tiro para tudo que é lado. Terceiro, família. Como Deus tem falado sobre família. Como eu tenho ministrado sobre família. Tem quem que acompanha meu Instagram, de vez em quando, eu postagem sobre família. O fato da gente hoje... Vocês acham que a gente não poderia ter alugado uma sala, de repente, e começar a fazer culto? Tem igrejas muito mais recentes do que a nossa, que já alugaram sala aí na cidade, e sala grande, e estão tocando. Mas por que eu não fiz isso? Porque Deus deixou bem claro para mim que o foco de Deus para esse tempo é restauração de família. E no meu caso, como pastor, em primeiro lugar, a minha casa. A Bíblia diz, põe a tua casa em ordem. Então eu aprendi com Deus, né? Deus falou comigo, primeiro prioriza a tua família, convida os irmãos que querem acompanhar, junto com vocês, essa célula aqui, essa reunião, em primeira instância deveria ser só para a minha família. E aí a gente está convidando, está estendendo o convite para amigos, né? E vocês têm liberdade também de trazer os amigos de vocês, amém? Mas tudo começou com a minha esposa, com a minha filha. Se a minha esposa dissesse não, eu não vou fazer, então eu não faria. Porque não dá para mim fazer sozinho. Eu já cansei de fazer a obra de Deus sozinho. Teve épocas na minha vida, no nosso ministério, que a minha esposa não estava muito em condições de me acompanhar. E eu insisti, fui sozinho. Mesmo que ela não esteja junto. Só que a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz que é melhor ser dois. Então, eu decidi que daqui para frente, na verdade já tomei essa decisão já faz um tempinho, né? Eu não vou mais se a minha esposa não for junto. Porque não é bíblico. Né? A mulher ela é a estela do homem, ela foi criada para estar ao lado. Então, se a mulher não está ao lado, alguma coisa está errada. Né? Então, eu decidi que daqui para frente, minha esposa vai junto, eu vou junto. Claro, isso não quer dizer que eu não possa fazer uma viagem daqui a pouco sozinho, não é isso que eu estou falando. Né? Mas ela está junto. Né? Então, a gente está tentando alinhar cada vez mais. Né? Família, né? Então, quarto. Não, só não concordo se tu for para Cancún sozinho. Eu vou viajar para Porto Alegre, final do mês. Né? Já estou comunicando com antecedência, já falei com antecedência. Vou num congresso lá. Mas vai dar. Mas é Porto Alegre logo ali, né? Ô, Cristo, aí como tem. Hoje a coisa está virada, né? Eu sei que eu vou no psico e já 2, enfim.
elas questionam muito essa situação família, né? Ou você toma um remedinho, ou você se separa, você tem problema. Eu escutei essa semana ainda, Ju, ou você toma algum remédio para você ficar bem, ou você se separa, o caminho é separação. É muito fácil até as psicólogas orientar a separação, é super fácil, super assim, ó. Escutei de várias, não é só uma. Então, porque eles não querem resolver, né? Então, Resolver dói? porque resolver dói, exato. E a gente tem que, um tem que ceder pro outro, dar mais trabalho, eu acho, para elas trabalhar os dois. Aí é fácil, se ela trabalhar tudo, outro não remedinho, eles se separam. Então, um assunto muito para tratar bem dentro dos namorados, né? Seria bom essa questão assim de um cuidar do outro, eu acho, sabe? Um prezar o outro, conseguir olhar para o outro. A gente não é só pai e mãe, porque quando a gente tem filho, numa situação, principalmente, a gente muda o papel, né? Depois do tempo. Pai e mãe, só que a gente não é só pai e mãe, a gente é marido e mulher acima disso. E fica muito, veja na minha casa hoje meio que eu sou a mãe e ele é o pai, entendeu? E eu estava pensando sobre isso semana, cara, a gente é esposa, a gente é casado também, né? E a gente tem que resgatar isso só uma vez no ano, ou cada, né? Ele tem, tipo, meu Deus, sabe? Amém, amém. Queridos, aproveitando só o gancho aí da Juliana, o jantar no Dia dos Namorados, tá, que a gente já havia anunciado, ele não vai acontecer no dia 12, ele vai acontecer, é para ser na sexta-feira da semana do dia 12, tá? Então, Tem outra, né? sem ser semana que vem a outra, mas a gente vai anunciar certinho depois, tá? Mas é para ser numa sexta-feira da semana do Dia dos Namorados. E aí vai ser uma canelinha? Vai ser em Canelinha, só não sei o local ainda. Eu pedi para o irmão Vitor, o pastor Vitor vai passar as informações, depois eu vou estar comunicando para vocês. Talvez ainda hoje, no final da célula, eu já passe, tá? Que essas alturas ele já pode ter me respondido ali no Zap Zap. Então vamos rapidinho aqui para a gente encerrar. Quarto, hobby e diversão. É importante ter um hobby, né? Eu acho bacana, eu tenho amigos que gostam de futebol, eu tenho outros que gostam de jogar tênis, eu gosto de andar de bike, eu conheço outros que gostam de correr a pé, né? A minha esposa gosta de academia, de fazer musculação, não é muito a minha praia, mas para acompanhar ela, já disse que eu vou junto com ela. Então é importante ter um hobby, né? Nem que seja cantar, assobiar, né? Assistir, ver passarinho, alguma coisa, olhar a natureza, mas é importante alguma coisa, sabe, para quebrar a rotina, fugir da rotina, né? Desaparecer um pouco, assistir um filme, se divertir, né? E comer um x-salada de mão dada com a vida social. Aí depois já vai entrar numa outra área, né? Então um hobby, uma diversão, é importante, algo para se divertir. Desenvolvimento intelectual, investir em conhecimento, né? Investir, adquirir bons livros, né? E aí, claro, recomendo livros cristãos, né? Livros de pastores, apóstolos, homens de Deus, mulheres de Deus, né? Para você estar lendo, além da Bíblia, né? Que é o nosso livro principal, mas é bom ler um livro também. Eu tenho vários, eu estou sempre lendo, geralmente, eu leio a Bíblia e uns 3 ou 4 livros ao mesmo tempo. Não consigo ler uma coisa só, eu tenho que estar fazendo essa salada, né? É uma característica minha. Embora eu sempre gostei de começar e ler até o final, mas ultimamente eu estou fazendo assim, eu estou lendo uns 3, 4 livros ao mesmo tempo e a Bíblia. Fora as mensagens que a gente ouve, né? Liberdade financeira. Eu acredito que Deus tem um tempo de prosperidade para a igreja dele, né? Como eu falei, Jesus se fez pobre para que a gente se fosse rico. Apesar que riqueza não é só financeira, riqueza é uma prosperidade completa em todos os sentidos, assim eu entendo a palavra riqueza, mas eu acredito que Deus tem prosperidade financeira para a sua igreja sim, né? Contanto que a gente priorize o seu reino e a sua justiça. Se eu conseguir fazer isso tudo, eu já sou rica. Desenvolvimento amoroso. Muito legal, desenvolvimento amoroso, né? Investir no relacionamento. Né? Mais ou menos o que a Juliana estava falando. Investir no casamento, investir no seu namorado, investir na sua esposa, investir no seu marido, né? Investir no relacionamento. Isso é uma prioridade estabelecida por Deus. Né? Plenitude e felicidade. Eu creio num Deus que quer ver a gente feliz. Eu não acredito num Deus que quer ver a gente triste, desanimado, abatido. Né? Até diga-se de passagem que a palavra próspero, né? O melhor significado para a palavra próspero é
feliz. A gente aprendeu num retiro que a gente fez há muitos anos atrás, a gente aprendeu sobre uma tribo que tem no Antigo Testamento, que era a tribo de Gade, né? E os gaditas são os prósperos, são os felizes, né? Então Deus quer que a gente seja os gaditas, felizes. Equilíbrio emocional. Deus quer nos trazer equilíbrio emocional. Nunca se ouviu falar tanta inteligência emocional, mas na Bíblia tem um monte de passagem que a gente vê o tempo todo Deus querendo restaurar as nossas emoções, né? Um dos textos que eu mais amo, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que esse texto está falando? Está falando de emoções, de cuidado do coração, né? Quando lá em Filipenses diz, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum cântico espiritual, nessas coisas que vocês têm que pensar. Coisa positiva, para frente, né? O que é isso? Inteligência emocional, né? Equilíbrio emocional. Contribuição social. Deus espera que a gente possa construir um legado, deixar algo para a sociedade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Hoje, todos os vídeos que eu faço, tudo que eu gravo, na minha mente eu fico pensando, um dia eu não vou estar mais aqui nessa terra. Um dia, ou eu vou morrer de morte morrida, ou eu vou ser arrebatado. E um dia Jesus vem para buscar a sua igreja, e nós cremos que está se aproximando esse dia. Então, tudo que eu faço hoje, cada vídeo que eu gravo, cada mensagem que eu prego, escrevo no Instagram, eu fico pensando, um dia, quando eu for arrebatado, eu deixei um legado, eu construí uma memória. Vai ter muita coisa, muita informação para as pessoas olharem no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, TikTok, né? Quando a Anne postava meus vídeos no TikTok, tem que contratar ela para repostar novamente. Então, que legado que a gente está deixando? O que a gente está deixando para a futura geração? O que eu estou construindo? O meu testemunho de vida, a minha maneira de viver, eu estou construindo algo, eu estou deixando um modelo, eu estou construindo algo para a próxima geração, né? E em relação a, então, contribuição social. E depois, penúltimo, vida social. Eu preguei isso lá em Canelinha um tempo atrás, lá na igreja dos meus pais. Quando a gente se converte, a gente vem para Jesus, muitos de nós, a gente se isola completamente da sociedade. Graças a Deus que o meu sogro, ele só vive no meio da sociedade. Mas a maioria dos crentes, quando se converte, se isola completamente da sociedade. Parece que agora o cara virou um ET. Ele não fala mais com ninguém. Agora parece que todo mundo é pecador e só ele é santo. Aí ele se isola da sociedade. Está totalmente errado. Né? Um discípulo hoje mandou uma mensagem para mim essa semana perguntando se ele podia. Né? Ele foi contratado por uma pessoa de uma outra religião para prestar um serviço e ele perguntou se ele podia ir lá prestar um serviço naquela família porque era de uma outra religião. Eu disse, querido, claro que pode. Se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, como é que eu vou iluminar no meio da luz? Eu tenho que iluminar nas trevas. Se surge a oportunidade, é claro que se alguém me convida para ir lá evangelizar numa casa da luz vermelha, né? Eu não vou sozinho. Tem que ter pelo menos umas 2, 3 testemunhas, que senão eu vou dizer, você viram o pastor lá na casa da luz vermelha? Né? Vai dar B.O., né? Fui fazer. Estou trabalhando de eletricista, né? Como é que é o nome do... Haja luz! Haja luz! Não sei, mas ali agora não tem mais. Cafetão te pega se tu for lá pregar para ela. Eu comecei um estudo Eu comecei no meu Instagram. Estou quase terminando, tá, pessoal? Prestar atenção aqui que eu estou terminando. Esses dias eu estava falando no meu Instagram sobre o significado da palavra eclésia, né? E a palavra eclésia, que é a palavra igreja no grego, significa chamados para ir. Então a verdadeira igreja é aquele povo que foi chamado para ir, para se misturar no meio das trevas, para ser luz. Né? Agora, se eu quiser me isolar da sociedade, como é que eu vou ser luz?
Eu recentemente, eu sou empresário, então eu me filiei ao CDL, né, que é o Clube dos Diretores Lojistas. Eu já era filiado, fiquei um tempo desvinculado, mas agora me filiei novamente. Por quê? Eu quero participar dos eventos, das programações dos empresários da cidade. Por quê? Porque eu tenho que estar lá no meio. Como é que eu vou ser luz só aqui? Eu tenho que ser luz lá fora. Então eu tenho que ter uma vida social. É importante eu me relacionar. Jesus falou sobre isso, hoje estamos interrompendo demais. Mas pode falar. Mas ele falou sobre a lâmpada debaixo, né? Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do velador. Então é isso. Se coloca num lugar Alto que ela possa alto para que todos possam ver. Né? E Jesus disse, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Né? E por último, né, o item 12, espiritualidade. E aí, espiritualidade não precisa nem pregar nada, né? Porque espiritualidade é só o que a gente faz, né? Diga-se de passagem, a gente às vezes é tão espiritual, a gente só fala sobre espiritualidade que acaba esquecendo os outros 11 itens. Às vezes a gente quer ser tão espiritual que esquece, né? Que para ser espiritual eu tenho que buscar um equilíbrio. E às vezes, por ser tão espiritual, ou a gente achar que é espiritual, a gente entra num desequilíbrio e acaba entrando numa rotina louca, que nem essa daí dos apóstolos, né? Que não tinha tempo nem para comer. Né? E isso daí entrou o desequilíbrio. Aí já não é espiritualidade, aí já é desequilíbrio. Né? Porque se eu não tenho tempo nem para comer, nem para dormir, alguma coisa está errada. Porque eu creio que tem tempo para tudo. Tem tempo para dormir, tempo para comer, tempo para descansar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lazer, tempo de guerra, tempo de paz, tem tempo para tudo nessa vida. Amém, queridos? Aí, assim, e aí é ao contrário, né, do que o mundo faz ali, trabalha, e esquece de tirar um tempo para Deus. Né? Aí é o ponto-chave, né? Eu ouvi semana passada, eu não tenho tempo de ir para a igreja, mas tem tempo de fazer tudo, tem tempo para comer, para dormir, né, para ir, né? E para um tempinho para ir lá e ao menos agradecer que está respirando. Eu falei para a pessoa. Quando é tudo errado, vai lembrar de Deus. Daí ela falou, mas eu não tenho tempo. Daí, então, é tu e Deus, né? Eu vou fazer mais. Né? A minha parte, eu falo isso. É brincadeira, eu essa resposta, né? Não tem tempo, né? Não, e a desculpa deles é sempre. A frase que ficou do Dr. Jair Gaia, né? Essa frase ficou e nunca vai sair, né? Quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Então, para nós cristãos, todos deveriam saber que Deus é a prioridade máxima, né? Nós já trocamos também, né? Em vez de Deus ser a prioridade máxima, a obra de Deus era a prioridade máxima. Aí é uma outra coisa, né? Também tá Trocar errado, a obra pelo dono da obra. Deixamos de buscar Deus e de cuidar da família e fazer a obra. Deus é muito mais importante do que faz. Ele nos quer muito mais do que as nossas mãos, do que, né? O meu pai, será que ele quer que eu vou lá abraçar ele, ficar lá conversando com ele um pouquinho, ou ele quer que eu vá lá só limpar a casa? As duas coisas. Mas Jesus também quer as duas coisas. Jesus quer que a gente seja Abraçar e já limpa a casa. Errado. o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Ioane, é contigo. Trabalha lá, limpa lá. Estava a avó limpando a xícara dela, que ela toma os café e serve lá, vai embora, a avó dela brava lá. Aqui ela deixou, nem deixa não, depois ela que limpa amanhã, o negócio é dela aqui. Mas quem conhece, sabe que ela foi lá e limpou. Não adianta comigo, não adianta. É proposital. Mas isso, dentro da célula, ela até conversar. Você falou sobre equilíbrio, que não encontrou na palavra. Texto específico, né? Que não, de fato, as palavras não tem mais, tem sinônimos. E eu procurei, pesquisei, que se chama domínio próprio, é o que vale o equilíbrio. Quem tem uma pessoa que tem domínio próprio... Olha só. Gálatas, Falou a voz da experiência. Gálatas 5, 22, 23, que fala do fruto do Espírito. Fruto do Espírito é mansidão, Esse é meu pai. longanimidade, bondade. Na verdade, o fruto do Espírito compara ele a ser uma bergamota. Aí você vai, uma laranja, são vários gomos.
né? Então o fruto do Espírito é um só, mas tu abrir a bergamota, tu vai tirando aqueles vários gomos, né? Então ali tem mansidão, bondade, Benignidade, fidelidade, fé. Amor, paz, e domínio próprio. O domínio próprio, ele equivale a equilíbrio, né? Que quem tem, às vezes a gente não tem. Tinha um irmão na igreja que o pastor sempre dizia: meu Deus, esse irmão não tem domínio próprio, isso tem um demônio próprio. O demônio excluiu dele, ele fica brincando com todo mundo da igreja dele. O pastor sempre dizia: irmão, aquele irmão lá eu não sei, aquele irmão lá eu acho que não tem domínio próprio, mas ele tem um demônio próprio, coitado. Então assim, às vezes a gente está assim. Mas tem, então, o equilíbrio seria o domínio próprio que Paulo fala em Gálatas 5, 22, 23. E a Sara da Andressa dizia domínio próspero. É. Ela dizia domínio próspero. Próspero. Amém. Eu não vou saber achar aqui agora, porque eu tenho centenas de provérbios sublinhados na minha Bíblia. Inclusive, um dos provérbios equivale a equilíbrio. Sim, é exatamente um provérbio sobre isso que eu queria. Se o senhor lembrar aí. Pode falar, seu não sei. Equilíbrio ali, Salomão fala sobre o equilíbrio, mas não com essa palavra, né? Mas equivalente a equilíbrio. Está no livro de Provérbios. Para não se dizer onde é que é o interesse, certinho. Tem muitos versículos que falam sobre guardar a boca, né? Que tem a ver também com domínio próprio, né? Mas o texto que eu queria achar, não sei se eu vou conseguir achar aqui rapidinho. Provérbios 16, 32. O que tem 16, 32? Está em Provérbios, abre ele. 16, 32 melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. É exatamente esse. Era esse o texto que eu estava procurando. Provérbios 16, 32. Né? Melhor é o longânimo do que o valente. Eu tenho outra versão que diz do que o guerreiro. Né? Melhor é o paciente do que o guerreiro. Melhor é o paciente do que o valente. Né? E o que governa o seu espírito, ou seja, o que tem domínio próprio, do que o que toma uma cidade. E do fruto do Espírito é o gomo mais difícil, né? Que a gente perde a paciência. E esse texto é forte demais. Quem é sanguíneo, quem tem temperamento colérico, né? Tem que se cuidar bem mais do que quem é fleumático e melancólico. Nada mais é do que o controle, né? Colérico e sanguíneo tem a tendência a ter uma necessidade desse fruto, uma necessidade extra. Inclusive, eu já fui treinado como anjo de preto, né? De branco, num encontro. O pessoal é para ficar em silêncio e eles conversando, e rindo, cochichando. Eu estava empolgado que aquilo que o encontro tinha que ser assim. E eles lá dando mau exemplo para os encontristas, né? Os próprios que tinham que estar eu disse, né? Nós dormindo ali, eu mandando ali o pastor, o falecido pastor Luiz estava ali. Aí eu perdi o domínio próprio. Eles não ficavam quietos, eu queria dormir, os pernilongos, lá no Silvaneto, zoando no meu peito, sangue subiu para a cabeça. Cala a boca, seus! E o outro de manhã estava falando, acho que eu vi um anjo essa noite. Daí um disse, eu também vi, mas aquele não era um anjo de branco, era um mozinho. Era um anjo nervoso, viu? Né? Estava lá, disse, a coisa estava feia, o mocinho estava enfurecido. Amém. Pessoal, vamos orar então, vamos pedir a Deus, né, que Ele nos dê esse fruto do Espírito, que Ele nos dê o equilíbrio, que Ele nos dê esse domínio, né? E eu acredito, tenho de todo o meu coração que é isso que Deus espera, né? Deus tem falado muito também sobre frutificar, né? Eu preguei aqui, faz 2 semanas, eu acho que eu preguei sobre a figueira que não tinha fruto, né? E Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira que não tinha fruto. Jesus acabou com ela. Porque Deus espera realmente que a gente produza fruto. E de todos os frutos do Espírito Santo, né? Ali de Gálatas 5, né? O amor, o domínio próprio, a fidelidade, a fé, a mansidão, a alegria. Todos esses Deus quer produzir em nós, com certeza. Mas hoje
a palavra rema de hoje foi o domínio próprio, né? O equilíbrio. Não que os outros não sejam importantes, mas Deus quer nos levar a esse equilíbrio. Às vezes a gente pode ser muito bom de amor, bom de alegria, bom de fé, bom de fidelidade, mas se falta o domínio próprio, já foi tudo por água abaixo, né? Amém? Vamos orar então? Quer orar, Leia? Dá honra para a Leia, que é a nossa intercessora oficial. Ainda coloca os dois pedidos que a gente tem. Amém? Já coloca a vida da apóstola Patrícia, vamos orar também pelo Rafael, né? E também pelo Geraldo? Amém.